E o último dia 11 completou 2 anos da reforma trabalhista. É um outro tema que tem muita gente comentando a respeito, uns são contra, outros a favor. E eu vim mais uma vez aqui conversar com o Jair Rota, ele é advogado e vai explicar pra gente, nesses 2 anos, quais foram os benefícios, se tiveram benefícios ou não. Obrigada por me receber mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Carol, um prazer estar na TVD, um prazer falar com todos os mocoquenses. 2 anos de reforma trabalhista, prós, contras, estamos num país, um mundo onde não conseguimos agradar gregos e troianos, que dirá o povo brasileiro. A reforma trabalhista ela veio, muita crítica, muita oposição. O modelo americano ele é muito diferente do nosso. Carol, é muito diferente. Lá, o salário é acertado diretamente com o empregado, os sindicatos, eles funcionam de uma maneira diferente. Então, desde a reforma trabalhista de 2 anos atrás, o governo, que na época era do Temer, hoje o governo Bolsonaro, o governo ele procurou dar mais liberdade para o empregador e o empregado. É mais liberdade para negociar. Então, hoje, o empregado tem uma liberdade muito maior para negociar com o empregador. E isso é muito bom. Existe um filósofo americano que ele diz o seguinte: o trabalhador brasileiro, de tão bem protegido pelas leis, ele não sabe quão mal remunerado ele é. E se a gente falar isso para o empresário, ele vai falar que não, que o trabalhador brasileiro ele é muito bem remunerado. Mas é óbvio, em cima de cada trabalhador brasileiro incide uma carga, em cima de cada salário, de cerca de 150%. Então, se um trabalhador ele ganha R$2.000, ele custa para o patrão de 4 a 5 mil. O governo morde a maior parte, ou mordia a maior parte disso daí. Então, essas mudanças que os governos, essa mudança que a legislação está trazendo, é para trazer essa liberdade. É onde o patrão ele pode chegar com o empregado e falar: olha, você ganha R$2.000, nós vamos mudar algumas coisas, eu vou te pagar R$3.000. Então, o empregado ele vai ganhar mais. Ele vai perder um fundo de garantia, ele vai ser obrigado ele mesmo a contribuir com a previdência dele. É onde as empresas vão tirando responsabilidades, passando para os seus empregados, de certa forma. E o governo vai dando essa liberdade, vai dando essa proporção das partes poderem se ajustar. Então, se a gente falar que a reforma trabalhista ela causa algum prejuízo, cara, não vamos mentir. Sim, ela causa um certo tipo de prejuízo, tem muitos trabalhadores que estão se sentindo desamparados, os sindicatos também, mas ela traz alguns outros benefícios, a liberdade de você poder negociar, porque antigamente era assim: olha, eu quero trabalhar, mas eu não posso te contratar porque o piso da minha categoria é R$2.500. Mas eu trabalho por um salário mínimo, eu estou desempregado, eu preciso. Não posso te contratar. Então hoje você consegue essa liberalidade, você consegue negociar. Antigamente você não conseguia ter um trabalho intermitente, uma carga horária diferenciada. Hoje você consegue. Então nós estamos passando por um período de mudanças. Ainda é um cenário incerto, ainda nós temos muita névoa nesse cenário, porque nós não temos nenhum entendimento pacificado. É uma lei muito nova, a gente parte de uma democracia nova. Nossa democracia é de 89, ela é muito nova. Então nesse cenário de inseguranças e incertezas, ele propicia com que a gente cresça, com que o Brasil ele vai florescer numa liberdade, numa liberalidade, mas organizada. Não vai ter nada, ainda nós não temos um país desorganizado, tá? São conceitos distintos. Estamos organizados, mas com liberdade para negociar. E é isso que o trabalhador brasileiro, o empresário brasileiro, ele tem que ter na sua cabeça. Nós estamos vendo muitos sindicatos se ajustando para isso. Muitos dizem que sindicatos vão ficar extintos. Não vão ficar extintos, porque nós sabemos a importância de todos os sindicatos para as categorias, para os trabalhadores. Nós sabemos disso daí. Então, eles têm que mudar o jeito de trabalhar, eles estão se ajustando, mudando, para poder atender os trabalhadores brasileiros, a legislação brasileira e se adequar ao novo modelo que está surgindo. A gente vê falar na Europa, nos Estados Unidos também. Recentemente saiu na internet aí uma matéria de que trabalhadores europeus eles estão trabalhando 6 horas por dia porque rendem mais. Tem muito disso daí. Então cada país está procurando se ajustar
para como o seu povo trabalha mais, rende mais, né? O japonês trabalha 14 horas por dia. E nessa reforma existe a possibilidade da contratação dos funcionários por hora, que antigamente não tinha essa facilidade que tem hoje. Exatamente, é o horista. Você consegue contratar por horas, você consegue hoje contratar um regime 12 por 36, ficou facilitado. Então o que isso propicia? A criação de novos empregos. A gente não consegue hoje falar de uma macroeconomia, de uma estabilização econômica, sem a gente falar em criação de emprego, Carol. O emprego faz circular renda, faz circular riqueza. Se não tiver emprego, não tem renda. Se não tiver emprego, não tem sindicato, não tem imposto, não tem nada. Então essas medidas que o governo tomou, obviamente são com grande preocupação na nossa economia, né? Nós vemos uma crise mundial de 2008 e 2009 que devastou o mundo. Então, quanto maior a liberdade tem entre contratante e contratado, mais posto de trabalho nós podemos ter. E os índices mostram também que houve uma redução, inclusive, nos processos trabalhistas. Como é que funciona isso? O porquê que houve essa redução? A gente tem vamos dizer assim, um tabu histórico na questão da justiça trabalhista, que eles falam que o empregado sempre ganha, sempre tem razão. Não é assim, né? Que a gente vem de um regime militar para entrar na democracia, onde tínhamos os coronéis, né, os barões, né, os majores, que eram títulos que fazendeiros compravam e mandavam nas cidades, né? Hoje nós não temos mais isso. Então foi uma inovação, a democracia, a justiça trabalhista foi uma inovação. E agora com essa mudança, o que acontece? Não é que alguns direitos eles deixaram de existir, não é isso? A interpretação da lei está um pouco diferente. Antigamente, todos os processos em que o empregado perdia, ele não era obrigado a recolher custas, sucumbência. Hoje, em tese, ele é obrigado, se ele não for beneficiário da justiça gratuita. Então, isso deu meio que uma equilibrada na situação. Nós não podemos esquecer que a nossa Constituição, a nossa democracia, ela parte do princípio da isonomia. Não é igualdade, é isonomia. E o que é isonomia? É você tratar os desiguais de forma desigual. Aquele que ganha pouco tem que ter muitos direitos. Aquele que ganha muito, poucos direitos. É mais ou menos isso para você conseguir ter um tratamento igual, um tratamento justo. Porque não adianta você tratar aquele sujeito que ganha um salário mínimo igual um executivo de um banco que ganha milhões. Seria injusto com aquele que ganha pouco. Então, existe a interpretação de que essa reforma trabalhista, ela traz mais igualdade, isonomia, traz mais justiça na relação entre empregado e empregador. A gente só precisa saber usar. E quando você fala em geração de empregos, eles criaram agora a carteira verde e amarela, que facilita o primeiro emprego, a pessoa tem um limite de idade, dos 18 aos 29 anos. Tem surgido muitas dúvidas com relação a esse primeiro emprego, porque muita gente acha que está perdendo os seus benefícios, o que na verdade não é. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Nós não estamos falando em perda de benefícios. Ora, vamos partir de um pressuposto, uma alíquota de 10% de um salário, vamos supor, de um salário mínimo, seriam em tese R$100. Havendo uma desoneração da folha para facilitar a criação de novos postos, supondo que esse salário ia para R$1.500, mas a alíquota baixaria para 7,5%. Então o empregado pagaria menos, mas ele teria a mesma contribuição, a mesma espécie. Então não é perdendo direitos, tá? A gente tem que pensar numa macroeconomia, não só na microeconomia, não só na economia da minha casa, da minha família. Vamos pensar também na economia do bairro, da cidade. Então é um ajuste, não é perda de direitos, tá? É um ajuste que o governo está fazendo para incentivar a criação de postos de trabalho e para facilitar, Carol, é sempre isso que eu gosto de dizer, é para facilitar a negociação direta, porque antes dependia de coletivo. Nós vamos negociar todo mundo da empresa. Não. Hoje, cada um pode ter sua própria negociação, cada um pode pôr os seus limites. Ficou muito fácil conversar com o patrão, resolver com o patrão agora. Então, não é perda de direitos nessa contratação nova. Ela
vem a incentivar a contratação. Parte de um pressuposto que é preferível você ganhar menos e trabalhar e ter um emprego do que ganhar muito e ficar desempregado. Então é essa a ideia que a legislação tá trazendo agora. E realmente os índices também mostram que houve uma economia monstruosa, né? São milhões que economizaram com essa nova reforma. O que eu acredito, e você pode me corrigir se eu estiver errada, é que esse efeito ele vai aparecer daqui a alguns anos. Não é uma coisa que eu tomo uma decisão agora de cortar o meu cabelo e o meu cabelo diminui. Eu acho que isso é um pouco do que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender. Elas acham que quando existe uma medida provisória, uma nova emenda, que aquele negócio vai funcionar na hora. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Isso que a gente trabalha no direito, a gente sofre um pouco com isso. Nós somos ansiosos. Nós, como pessoas, como seres humanos, a gente tem essa ansiedade. Eu quero ver, quero fazer, quero ver acontecer, quero ver girar. Gente, demora. Tá? Nós estamos falando de uma economia global que está falida, estamos falando de uma economia nacional problematizada, uma economia estadual também com problema, uma economia municipal com problema. Então tudo é um efeito cascata. E realmente isso demora. Quando a gente ainda fala lei, a gente acaba envolvendo poder judiciário, poder legislativo, é demorado. O Brasil ele é um país um pouco burocrático e realmente demora. Vai vir frutos? Com certeza virão muitos frutos, mas ainda é cedo para a gente ponderar que tipo de fruto, se vão vir e quando vão vir, entendeu? Mas, com certeza, eu acho que todos os governos, todas as medidas econômicas que foram tomadas, sempre tem prós e contras. Então, de fato, muito embora a gente possa falar bem dessas medidas legais, ela causa um efeito, um reflexo negativo, como tudo na vida. E eu ia te perguntar isso agora. E os contras? Porque até agora nós viemos falando dos prós, da positividade, da melhoria. E os contras? O que isso pode influenciar negativamente? O contra é o seguinte, é uma discussão que a gente escuta muito em sindicatos. Quando você briga com a coletividade, eu brigo pela coletividade. Um sindicato, ele briga por toda aquela categoria de trabalhador. Ele tem muito mais força. A gente está falando, aquele trabalho de formiguinha, né? Que junta aquele mutirão de formiguinha e carrega um objeto, um ser demasiadamente muito mais pesado. É isso que perde, essa força coletiva, essa união. Isso perde, não vamos mentir. Tá? Seria injusto a gente falar que não vai perder nada, perde. Quando você negocia pela categoria, pela coletividade, você tem muito mais força. Então, essa é uma grande reclamação que muitos sindicatos fazem dessas medidas novas, com razão, tá? Não vamos ser hipócritas aqui, mas a gente tem que pensar, que eu sempre digo, a situação econômica do país. E não vamos esquecer que aqui nós estamos expondo não as nossas opiniões, né? Mas o que vem acontecendo aí à frente de todos, porque nós não estamos aqui para assumir nem papel nem de bom nem de mal. Não estamos aqui para defender nem atacar nenhum governo. Nós somos apolíticos, estamos falando de experiências, notícias, do que a gente vê acontecer, do que a gente percebe, para levar uma informação mais transparente, uma informação com mais confiança para você aí de casa. É isso mesmo, e não perderemos a esperança. Com certeza nós teremos um país de primeiro mundo, só depende da gente, primeiramente da gente, depois a gente vai cobrar aí qualquer governo que tiver, mas primeiro vamos fazer a faxina em casa, né, Carol? Muito obrigada, Jair, por me receber mais uma vez aqui. E um grande abraço aí para o telespectador da TV. Carolina Carvalho para o Jornal da Direta.